Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast da InfraSA, o Aqui Tem Infra, um espaço para falar sobre infraestrutura, transporte, claro, inovação e com pessoas que fazem tudo isso acontecer. Esse é o nosso primeiro episódio, é um episódio especial. Estamos no mês de março, mês das mulheres, e por isso a gente trouxe a nossa diretora de Administração e Finanças, Elizabeth Braga. Seja bem-vinda, Elizabeth. Muito obrigada, Mari. Para mim é uma honra, é um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse primeiro podcast da InfraSA, né, que estou contribuindo para a história dessa empresa, ainda mais nesse mês, né, mês das mulheres, que a gente vai estar abordando temas nessa natureza. Então, estou aqui ao seu inteiro dispor. Muito obrigada. Diretora, a gente vai conversar um pouco sobre as dificuldades que a gente enfrenta como mulher, tanto no lado profissional quanto no lado pessoal, e como é atuar nesse meio que é dominado, a maioria, né, é de homens. E por isso eu quero saber um pouco da sua trajetória. Eu sei que a senhora é formada em economia, a senhora é pós-graduada em orçamento governamental e finanças públicas, que são áreas também dominadas por homens, e atua já há um tempo aqui nos transportes, que também é. E eu queria saber como foi essa trajetória, porque eu imagino que tenha tido alguns percalços aí. Muitos. Eu acho que não é uma pergunta fácil, mas acredito que hoje, né, até por a gente estar aqui conversando sobre isso, significa que o mundo mudou e está mudando, né? Quando eu me formei com 21 anos, né? E já tem um certo tempo. Na minha turma, inclusive, 90% dos alunos eram homens, né? Se a gente for olhar para trás, não só na minha carreira, na minha trajetória, eu acho que tiveram muitas mulheres que enfrentaram muitos maiores preconceitos dos quais eu enfrentei também e ainda enfrento, né? Porque eu acho que esse é um processo contínuo de aperfeiçoamento, de ter um espaço, né, nas discussões, né, nos espaços de poder, nos espaços de aprendizagem, seja lá quais forem esses espaços. Mas acho que hoje podemos discutir a respeito e temos políticas públicas, né, que elas são direcionadas à diversidade e inclusão. Então, no passado, né, se eu for dizer, há quase 40 anos atrás, nem se discutiam essas temáticas, né? E eu acho que discutir já é uma luz ao problema. A gente começa a realmente entender, né, que todos nós temos e podemos e devemos contribuir nesses espaços. E acredito que tem sido uma crescente. Acredito que ainda vou ver um mundo um pouco mais igualitário, né? E eu acho que esse movimento, todas nós, homens e mulheres, né, temos que contribuir para isso. E eu acredito que é através da educação de base, não só nas escolas, né, até a formação das pessoas, mas nas famílias também. Acho que na época que eu era mais jovem, que estava nos cargos públicos, eu sempre trabalhei no setor público, e eu não pensava sobre isso. A realidade é essa, eu só ia, né? Porque, tenho esse desafio, então deixa eu me colocar, então vou tentar fazer o melhor que eu puder, e sempre procurava fazer isso, sempre trabalhei coordenando equipe, desde 24 anos que eu coordeno equipes, e normalmente eram pessoas mais velhas do que eu, por eu ser bem jovem, né? Chegou uma época que eu usei óculos sem grau para parecer mais velha e tudo mais. Então, assim, tudo isso são coisas assim que remetem, né, essa questão de condição de mulher, eu acredito, mas não tem uma fórmula, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente sonhar. Então, eu acho que eu tive exemplos na minha vida pessoal que me impulsionaram a saber que eu poderia ser o que eu quisesse ser. E aí eu acho que isso faz muita diferença, quando a pessoa sabe que ela pode sonhar e ela pode correr atrás dos seus sonhos, e quando ela nem é possível sonhar, porque às vezes você é criado num ambiente onde as pessoas já te tolhem no início, né? Já dizem, não, isso não é para você. Então, acho que tudo isso fez com que a minha trajetória tenha sido
embora das dificuldades, sempre eu nunca olhei para trás, eu sempre achava que era dali para sempre poder progredir, né? Então, e fazer com que outras mulheres também tivessem nesses mesmos espaços. Se eu for olhar para trás, eu acho que as fotografias de eventos, de cursos, de equipe, falam um pouco sobre isso, né? Antes éramos poucas mulheres, hoje temos mais mulheres, e eu acho que exemplo foi aquele que ainda precisamos, né, ampliar, do evento do Pena Justa, né, que só tinha eu de mulher assinando aquele acordo de cooperação. E eu acho que não é só nas fotografias. As fotografias elas já evidenciam muito isso, mas é nos espaços decisórios que nós tenhamos, né, essa coragem de fazer com que mais mulheres possam contribuir. Eu acredito que a diversidade, né, ela contribui para ter vários olhares sobre um determinado assunto, né, e quem estuda sobre essa temática sabe que as empresas, né, de uma maneira geral, elas são mais lucrativas quando elas se permitem ter esses diversos olhares, né, e faz com que as pessoas se sintam mais motivadas e achem melhores soluções para os assuntos. A senhora falou do Pena Justa, aí só tinha a senhora de mulher nas fotos, porque são poucas mulheres que chegam a cargos de liderança. O que a senhora acha disso? Qual a importância de termos mulheres em cargos de liderança? Eu acho importante ampliar, não pela questão de ter um número maior, não é muito em razão disso, mas eu acho que você ampliando a participação, você normaliza a possibilidade das mulheres estarem em qualquer espaço. Eu acho que quando você não acha desconfortável ter mulheres nos espaços de liderança e ter mulheres nos espaços de poder, você pode ter um número maior, um número menor, o número não vai ser realmente um fator, mas de exatamente não ter mais que lutar por isso, entendeu? Então, assim, por enquanto a gente está lutando por número, né? E eu acredito que a gente ainda vai chegar num tempo que a gente não vai mais estar lutando por isso, e não só mulheres, né? Eu acho que mulheres que é a temática que a gente está tratando, mas quando a gente pega uma subrepresentação, que são as mulheres negras, é muito mais difícil. Temos muito mais exemplos e o número é muito menor. Então, eu acho que o problema é muito maior do que só a questão de gênero, né? Eu acho que a gente precisa realmente trazer para essa ampliação, né, o número de possibilidades de contribuições de pessoas. As mulheres é um recorte dessa situação. E também é um recorte da sociedade, né? As empresas. Exato. E aí a senhora falou em educação, que a gente tem que começar a mudar a educação para refletir nas empresas, nos cargos de liderança. E dentro de casa, assim, o que a gente pode fazer no dia a dia, assim, até uma dona de casa, não sei, alguém, eu te falei, tava com meu sobrinho ligando, o que a gente pode fazer para tentar... Porque os números crescem muito, muito devagar. Mário, eu acho que essa pergunta aí é muito importante, porque muitas vezes a gente delega, né, ao poder público toda a responsabilidade de ter políticas públicas inclusivas e tudo mais, que é importante, porque, como eu disse para você, quando eu comecei na minha carreira, não tinha políticas públicas para a inclusão. E hoje nós temos. Então, assim, mesmo que seja uma obrigação das empresas e do poder público, das organizações de uma maneira geral, ter esses espaços e promover, né, um plano de trabalho, ter políticas que possa estar inserindo as mulheres nesses espaços, mas eu acredito muito na educação de base, que ela que vai modular, né, como as pessoas pensam, como elas veem o mundo. Então, acredito na educação das escolas, né, que esses temas sejam também explicitados, sejam discutidos e tenha uma orientação, né, forte para isso. Mas isso é engraçado, eu estava conversando até com a minha filha, porque a filha fez gestão de políticas públicas e ela foi a pessoa que mais me abriu a cabeça para essa questão da inclusão, porque até então sabia das dificuldades e tal, mas não estudava sobre o assunto. E ela começou a fazer parte de um grupo lá na UNB, que era a Roda das Minas, que eram as alunas que criaram um grupo para discutir essa questão, né,
da diversidade, em especial das mulheres, e ela fez um evento lá e trouxeram algumas mães que estavam em cargos públicos e eu fui para essa roda. E aí nesse dia, aí eles perguntando várias coisas, das dificuldades e tal, aí comecei a escutar outras mulheres também falando, né, que estão em cargos de liderança, aí eu falei, nossa, essa questão realmente é sistêmica, né, e aí comecei a estudar a respeito disso. E aí eu vim de uma família, voltando na sua questão, né, que você trouxe aí do seu sobrinho e tudo mais, em que meu pai e minha mãe eram, apesar de serem do norte do país e tudo mais, não eram pessoas que traziam machismo, né, na sua essência familiar. Minha mãe sempre trabalhou, né, eu nasci, minha mãe trabalhava, batalhava e tudo mais, e ela falava uma coisa para mim e para as minhas irmãs. Ela falava, meu marido é o meu emprego. Mesmo ela nunca tendo separado do meu pai, viveu 37 anos casada com ele, né, e ela faleceu, casada e tudo mais, mas aquilo dali, o que ela queria dizer assim para mim, para as minhas irmãs? Não tenham no casamento sua fonte de liberdade, sua fonte de independência, né? Seja uma parceria, né, na sua vida. Então, assim, tenha a sua carreira, estude, tenha as suas oportunidades e tudo mais. E aí, eu acho que uma coisa importante é isso, que homem e mulher tenham a mesma oportunidade na família, não seja colocado para a mulher a responsabilidade do cuidado, né? Que o cuidado seja uma coisa dividida, porque se a gente for parar para pensar também, no passado, não muito longe, sempre a característica das mulheres era do cuidado. As profissões que ela podia se dedicar era ser professora, era ser enfermeira, sempre era atrelada ao cuidado, né? Lembro que os meus filhos, quando pequenos, estudaram numa escola aqui em Brasília, a Maria Montessori, não sei se você já ouviu falar. Yes. Maria Montessori é um método de uma educadora italiana, e ela foi médica, e eu fui saber da história dela. Tem até um filme sobre ela no YouTube, muito interessante, que ela foi fazer faculdade de medicina e nenhuma mulher nunca tinha feito naquela época dela, né, século XIX, e assim, não queriam deixar ela fazer. Ela falou, nem que seja como ouvinte. Ela começou a demonstrar, né, que estava se desempenhando muito bem e tudo, e ela se preocupou em estar dando atenção à criança, e aí começou a ver que poderia estar ajudando no ensino dessas crianças, né? E criou todo um método em termos de liberdade com a natureza e tudo. É muito interessante. Então, assim, a gente vê que na família, a gente colocando as pessoas no mesmo patamar, que tenham as mesmas responsabilidades e as mesmas oportunidades, a gente pode, né, tirar os estereótipos e fazer com que elas mesmas se desenvolvam e respeitem, né, as oportunidades uma das outras. Eu acredito muito nisso. Eu tenho 2 filhos, homens, né, e uma mulher. Então, a gente procurou sempre ter isso, né, assim, todo mundo tem a mesma responsabilidade, todo mundo tem a mesma oportunidade e vamos em frente. Eu acho que a gente diminui bastante conflitos desnecessários se a gente começa a adotar uma postura assim desde cedo, né, dentro da família, e todo mundo vai crescendo junto. E a senhora, falando da sua criação e também da sua trajetória lá no começo, foram moldadas em, apesar de não usar essa palavra, acho que também não era nem discutido naquela época, a sua mãe foi acima, à frente um pouco do tempo, criando vocês assim, né? Sim. Eu ia usar a palavra feminismo, mas não era falado. Não, de jeito ninguém nem sabia. Mas assim. o pouco que a senhora falou agora, parece que foi meio que, né, moldado nisso aí. É verdade. Não tinha, a gente não estudava sobre isso, né? Como os meios de comunicação na época também eram bem mais reduzidos, né? Quem estava, eu acredito, mais na área mesmo da educação, nas universidades, que tinham acesso, né, mais a essas informações dos movimentos no mundo, né? Por exemplo, uma pessoa assim que eu tenho uma grande admiração, que foi uma mulher também que trabalhou essa temática no mundo, né? E ela é uma norte-americana, que era Maya Angelou, que eu acabei até de ler um livro dela, que é Carta à Minha Filha. E ela não teve nenhuma filha mulher, ela só teve um filho homem, né? E ela
também foi uma pessoa que viveu numa época, né, de segregação racial e tudo mais, lutando pela questão das mulheres, mas principalmente as mulheres negras. Então, mas a gente não tinha acesso a essa informação. Por exemplo, eu sou uma pessoa parda. Na minha época de criança e adolescente, eu não fazia ideia assim, parda, branca, nada disso. Meu pai era mais moreno, pardo, minha mãe era mais branca, e para mim isso não fazia nenhuma diferença. Hoje eu vejo que faz diferença, hoje eu vejo que realmente existe preconceito. Assim, eu não via porque para mim era normal. Aí a gente normaliza essas coisas, né? Para você ter ideia, eu gosto muito de sempre estar linkando com alguns exemplos, né? Uma vez eu estava na Renner fazendo compra, não sei o quê. Aí chegou um amigo meu que é negro e estava com a filha dele que é parda, igual a eu. Aí ela olhou para mim, pequenininha, assim, devia ter uns 8, 9 anos. Pai, ela tem cabelo loiro. Aí ele falou, filha. Aí ela, então quando eu crescer eu posso pintar também. Então, assim, é um exemplo bobo, mas mostra, assim, que a gente é referência para as pessoas. Quando a gente ousa sair daquele lugar, você é assim, você não pode, entendeu? Então, assim, eu falei, que bonitinho, né? Então, assim, e essa referência que não é estudada, mas que a gente faz no dia a dia, passa para as pessoas a possibilidade delas serem o que elas quiserem, foi isso que eu herdei um pouco da minha família, sem saber que era. E hoje eu reconheço que isso influenciou muito, né? Porque eu acredito que quando alguém te diz que você não pode, você já se limita. Mesmo que você lute pro sim, né? Mas você já começa perdendo. Aí quando alguém diz que você pode, mesmo que você até não faça, que pode acontecer, né? Decisões não tem problema, mas pelo menos existe a possibilidade, eu acho que é por aí. E a importância também da gente conversar sobre isso, né? Que nem a senhora falou, a sua filha te chamou para um grupo ali na universidade, e assim, uma mulher mais nova ensinando a uma mulher mais velha, exatamente. sempre conversando, né? Foi no Dia das Mães, nem foi no Dia das Mulheres, lá da Infra-SA no ano passado, que foi bem legal, que a gente abriu, eu não sou mãe, mas aí estava participando, e abrimos para algumas, quem quisesse falar. E foi muito interessante, assim, ver o depoimento das pessoas, porque quando a gente ouve outra pessoa falando, a gente relaciona com a nossa própria vida, né? E vê, poxa, isso acontece também com o outro. Sim, verdade. Ou, não sei, pensar em mudar alguma coisa, ver, nossa, isso aqui não pode repetir na vida das pessoas, né? Então, conversar, isso que a gente está fazendo aqui hoje, é muito importante também. Concordo com você, Mari. Eu, particularmente, gosto muito de conversar com pessoas jovens, porque eu acho que, para mim, eu brinco assim, né? Teve uma época que eu fazia aula de inglês, porque fiz quando era adolescente, não sei qual. E se você não fica praticando o tempo todo, você perde. Aí eu fui fazer e era todo mundo jovem da minha sala. E aí eu falava, gente, minha aula de terapia. Porque assim, vem as coisas de onde você não espera, né? Aí você nunca conversou sobre determinado assunto, aí você começa a entender. Então, acho que é muito legal tá mixando isso. Eu acho que quem tá numa fase mais assim sênior da vida, poder pegar suas experiências também, dizer como que ele conseguiu avançar em determinada coisa e tudo, não como um conselho, porque não existe fórmula para nada, mas pelo menos para provocar uma discussão, né? E o contrário é a mesma coisa, estou fazendo assim e tal. Então acho que isso é muito rico, né? E escutar, igual você falou num evento como esse, mulheres das diversas faixas etárias, as diversas fases da vida, aquelas que não têm filhos, aquelas que têm filhos em idade pequena, escolar, porque, quer ou não quer, a gente passa pelas mesmas dores. Só muda um pouco, como diz, o cenário, mas, assim, as histórias são muito parecidas. Quando eu trabalhava na NTT, eu sempre gostei de fazer esses eventos, né, de Dia da Mulher e tudo, trazer essas provocações, e já teve vezes, assim, que auditório cheio, tudo no final, vinham pessoas falar comigo, assim, abraçar, algumas chorando, falando que se identificaram com determinada coisa que eu falei e tudo, porque eu falei coisas assim minhas, pessoais mesmo, sabe? Igual eu perdi minha mãe quando eu estava grávida do meu filho do meio, eu estava com 3 meses, né, de gravidez e tudo. Então, assim, às vezes as pessoas
só olham pra gente, veem a gente, não, ela é forte, ela consegue. Mas assim, eu acho que todas somos iguais, temos essa fortaleza dentro da gente, como homens também têm, tudo. E o que a gente precisa é ter esse olhar humano, né? De um para o outro, mais generoso e poder estar se apoiando. E eu acho que isso faz com que a gente consiga se apoiando e passando e vencendo, construindo esses caminhos, né? Que tão importantes para toda a sociedade. Mas a senhora acha que, como mulheres, a gente sofre mais pressão? Profissionalmente, por exemplo? Olha, Mari, não vou dizer pressão, eu vou dizer que a gente tem uma síndrome de autossabotagem, porque a gente acha que a gente sempre tem que fazer tudo perfeito. Você sabe disso. A gente sempre quer fazer mais, a gente sempre faz com grande perfeição e tudo. E nem sempre estão nos cobrando tanto, mas a gente se cobra mais, realmente. E eu acho que é por isso, né? Porque a gente não relaxa nunca, porque a gente sempre acha que... Tem que sempre estar provando algo, né? Provando algo, Eu lembro, ano passado teve um evento sobre sustentabilidade na Infra e nosso conselheiro Clóvis, né? Que é o subsecretário de sustentabilidade, ele até fez uma fala falando assim pra mim, né? Eu tenho certeza que a Elizabeth da diretoria, né? Que eu sou a única mulher, é a que se esforça mais aqui, a que faz mais, brincou, né? E ele falou que é exatamente por isso, porque a gente sempre tem que... acha que a gente sempre tem que estar provando, né? Eu acho que começa por aí. A gente quer provar na família, que é uma boa filha, a gente quer provar no casamento, que a gente é maravilhosa. A gente vive fazendo isso, né? Então, assim, isso traz para o ambiente de trabalho também. Nem sempre as pessoas nos cobram. Eu acredito que a cobrança não é diferenciada, mas a gente realmente se coloca dessa forma. E quando a gente se coloca dessa forma, a gente dá espaço para que a gente seja mais cobrada, entendeu? Que uma coisa puxa a outra. Então, nós também somos um dos nossos maiores desafios também. Sim, sim, com certeza. Além de lidar com tudo que a sociedade já impõe, está mudando, mas ainda impõe, né? A gente ainda tem que lidar com a gente. Tem dificuldade. Eu tenho algumas amigas, né, que fazem terapia e tudo mais, e uma das coisas que elas falam é que você tem que parar de ficar se cobrando tanto, se colocando tanto à disposição de tudo e tal. Aí elas, mas a gente não consegue, porque a gente já foi moldado desse jeito, né? Então é um desconstrução muito grande de uma vida inteira, né? Exatamente. Eu sou assim desde não sei quando, como é que eu vou... Mas parece que a sua identidade está atrelada àquilo, entendeu? Aí se você não continua daquele jeito, parece que não é mais você. Então acho que é um processo também que precisa ser trabalhado, né, e na a sociedade. Mulher vista como uma mulher forte, às vezes é vista erradamente como ou soberba, ou difícil, ou grossa. Isso sim, com certeza. Não é? Sim. Eu vou te falar uma coisa. Não vou citar fontes, mas vou contar que eu estava numa reunião uma vez e eram só homens, só tinha eu de mulher, né? Infelizmente, de vez em quando tem esse tipo de reunião. E aí, infelizmente que eu digo, pela oportunidade de ter outras mulheres também, né? Não por não me sentir à vontade, isso aí não tem problema. Mas aí estava tendo um comentário sobre uma outra mulher que não estava nessa reunião. E aí o comentário masculino foi, não sei o que, aquelas coisas assim, né? Pejorativa. Eu falei, alto lá. Aí eu acho que eu não admito, não vamos fazer esse tipo de comentário, porque não tem nada a ver. Se fosse o inverso, vocês se sentiriam confortáveis aí. Nossa, a senhora se levantou ali. Pediram desculpa e tudo mais, e não aconteceu mais. Assim, falei numa boa, né? Mas eu acho que a gente também... A gente também não pode deixar. Eu acho que às vezes normalizado esse tipo de comentário. Tem mulheres até que ficam rindo, estão rindo delas mesmas, né? Então, acho que a gente tem muito que também criar. Eu sou muito a favor da gente fazer o tempo todo a parceria, homens e mulheres. Eu já escutei algumas amigas, algumas feministas dizendo, a hora a gente vai estar no lugar deles, e eles que vão estar, né, na minoria e tudo. Não é um desejo meu desejo é
pessoal, né? Não é uma questão de ideologia, nada disso, é que todos tenham as mesmas oportunidades. Mas eu acredito que nós mulheres temos muito a aprender com os homens nesse lado aí, da gente também ser unida, da gente também se apoiar, da gente também entender que a gente, sente as mesmas dificuldades. Então, não tirando eles do jogo, né? Ajudando a outras mulheres a entrarem no jogo também. Eu acho que aí o jogo fica mais equilibrado. Eu acho que a gente também foi criada para sermos rivais, né? Acho que isso aí vem de, sei lá, décadas. Sim. E aí é outra que a gente está falando, de outra desconstrução para reconstruir. Mas eu acho que cada vez mais estamos menos rivais e mais parceiras. Essa situação da reunião foi uma parceria com uma pessoa que talvez você nem conheça. E estava ali por defender mulher e não aceitar que esse tipo de comentário seja feito. Eu acho que a gente tem que cortar mesmo, porque é tão normalizado que às vezes os próprios homens ou até algumas mulheres fazem os comentários e acham que não estou fazendo nada demais não. E aí quando você se impõe e diz, não, peraí, aí que nem a senhora fez, não, você gostaria que tivesse falado assim você? Aí alguns vão estar aí, outros vão dizer, poxa, é mesmo, né? Não vou repetir. Sim. E aí você falando isso, a gente vai para uma questão também, por isso que eu falo que tudo a educação, você conversar sobre as questões e tudo mais, que é do assédio, né? Que maioria das mulheres, queira ou não queira, já passaram por situações de assédio. Com certeza. Tá? Então, eu acho que quando você começa a dizer e explicitar isso, mostrar, poxa, você gostaria, se fosse sua filha no lugar dessa mulher, não sei o que e tudo. Assim, você pode fazer esse tipo de contribuição. Aí gera uma reflexão, né, na pessoa. E eu acho que as coisas tendem a mudar quando a gente tem um pouco de empatia, né? Eu acho que é fundamental isso. Então, fora as medidas cabíveis e tudo, mas eu acho que essa reflexão que muitas vezes não se tem, a gente pode contribuir para construir isso, né? E as pessoas perceberem, realmente, né? Quando é com o outro é fácil. Então, acho que isso é bem legal da gente estar abordando e, né? Não só nos ambientes de trabalho, familiares, em amizade e tudo mais. E a gente não normalizar, sabe? Não ficar apoiando esse tipo de situação, né? Porque eu acho que homens, como eu tenho 2 filhos, né, homens, eles já me contaram de amigos que fazem determinados comentários e eles também vão falar, cara, para com isso e tal. Então, assim, é legal a gente ajudar a ser esse agente de promoção da mudança, sabe? É pequena, mas eu acho que se todos nós nos imbuirmos em fazer, eu acho que as coisas vão acelerar um pouco mais do que tem sido ao longo desses últimos anos. Você falou sobre sua família várias vezes e eu percebi que a sua mãe é uma referência no lado pessoal, né? Exatamente. E eu queria saber agora em outros campos, na literatura, na música, alguma atleta, quem a senhora admira e quer falar pra gente? Bom que você tocou nesse ponto. Como atleta, não poderia deixar de falar da Marta, né? Uma futebolista que foi 6 vezes a melhor jogadora de futebol do mundo, né? Ela foi mais referenciada, né? Entre homens e mulheres, inclusive. E para mostrar, né? Como uma jogadora de futebol que é um campo predominantemente masculino, de que é possível, né? Você ter... E ela saiu do município... Exatamente. 2 riachos em Alagoas. Exato, eu admiro demais ela. E também eu acho que eu levo aqui uma reflexão. Ela foi 6 vezes a melhor jogadora de futebol, né, de todos os tempos, e ela não foi tão referenciada pela mídia, senhora que é jornalista, do que outros jogadores de futebol, né, que são também maravilhosos e tudo mais. Mas então, assim, já demonstra aí, né, a questão de que nem sempre a mulher tem o nível de reconhecimento como deveria ser. Mas eu admiro ela demais, acho que ela quebrou muitas barreiras. Hoje o futebol feminino, inclusive, tem crescido muito em função, né, do papel que ela desempenhou e desempenha até hoje como embaixadora do futebol. Então acho que ela é uma mulher incrível. Eu tenho uma admiração muito grande também por uma pessoa que não está mais entre nós, é uma jornalista, inclusive,
que, meu Deus, eu fico até emocionada ao falar dela, Glória Maria. Glória Maria, para mim, ela foi uma mulher à frente do seu tempo. Ela quebrou todas as barreiras por ser mulher, por ser negra, né? Na época que ela começou a trabalhar no jornalismo, e ela fez grandes coisas, né? Foi uma das maiores jornalistas que a gente já teve no nosso país. E eu vou contar uma peculiaridade, já que a gente está nessa parte agora interessante. Eu, uns 2 anos atrás, 3 por aí, eu saltei de paraquedas lá em Foz do Iguaçu. Nossa! E aí, lá é lindo, né, pra ver a Tríplice Fronteira e tal. E aí, na hora, lá eles gravando, eu ofereci meu salto pra Glória Maria. Sério? Porque ela foi uma inspiração nessa coisa de Legal. esporte radical, né? Saltou de bungee jump, de paraquedas e tudo. Então, assim, na hora me veio aquilo. Eu falei, gente, tá lá gravado. Depois eu mando os vídeos pra vocês. Falei, quero agradecer meu marido, meus filhos e a Glória Maria. Legal. Pois é, então ela realmente, eu não imagino quantas barreiras Nossa, ela é verdade. quebrou para chegar onde ela chegou, né? E depois ainda adotou 2 filhas e tudo mais. Foi uma mulher, assim, liberdade, comprometimento, tudo, assim, eu acho que num combo perfeito. Acho também que não poderia deixar de falar agora, né, nesse momento que a gente vai estar aí vivendo o momento do Oscar da Fernanda Torres, né? Porque a Fernanda Torres é uma mulher também que super assim, engajada politicamente, do ponto de vista de uma atriz assim, realmente que todos admiram, né? E de chegar onde ela chegou, que não é fácil, a gente sabe. Queira ou não queira, ser brasileiro tem suas dores e e suas coisas boas também, mas tem uma dificuldade, né? Um latino chegar ao posto que ela está chegando aí, na possibilidade de levar um Oscar. Então, realmente ela demonstra com isso que nós podemos também, né? Que elas podem, que nós podemos. E por ter a mãe que tem, imagina a pressão também que ela não sofreu dela, Sim, dos outros e dela mesma. Imagina, certeza. nossa, olha a minha mãe. E, né, mãe dela, ícone, uma pessoa até hoje, né, que é inspiradora. Ela inspira para todas as gerações, as pessoas idosas, inclusive, de dizer, olha aí, ela continua trabalhando, ela é uma mulher firme, que dá pra gente, assim, ter muito exemplo, assim, de realmente potência, né? Então, assim, acredito que... E tem muitas outras mulheres, né? Hoje, a CEO do Nubank também, que é uma mulher também que está à frente, né, de um negócio, assim, fantástico, né, no mercado e tudo mais, que é a Cris... O sobrenome dela agora me faltou. Cris Junqueira, exatamente, Cristina Junqueira. E temos hoje a CEO também do Brasil, da Uber, que é uma mulher também, que ela foi ser CEO da Uber com 33 anos, depois teve filhos, sendo CEO da Uber, ainda já tem 5 anos que ela está. Então, assim, nós temos muitas mulheres. E antigamente 33 era velho. Exatamente, mas para hoje é um feito, não né? Exatamente. É isso aí. Então, assim, temos muitas mulheres da atualidade que quebraram barreiras que nem existiam ainda, a questão, né, do feminismo posta ali na mesa e tudo mais, nem da necessidade de inclusão, não vou nem dizer do feminismo, né, da necessidade de inclusão e diversidade. Lutar pelos nossos ideais, lutar pelas ideias de ter um mundo... igualitário para todos e tudo mais, com muita fé, né, que eu também sou, não falamos nisso, mas sou uma mulher de muita fé também. Então, eu acho que a fé, ela no amanhã, hoje, nas pessoas, ela é muito poderosa, né? E a gente ter isso dentro da gente. Eu sempre falo para os meus filhos, se eu puder dizer uma coisa para vocês, porque o resto eu sei que vocês já têm aí dentro de vocês, são pessoas do bem, têm oportunidades e, né, e um futuro que depende de vocês, do que vocês vão fazer com isso, mas uma coisa muito importante, ter fé. Porque quando a gente perde a fé, a gente perde o chão, a gente... fica sem ter como realmente seguir, né, no caminho
que a gente tem aí para poder construir o nosso hoje e o nosso futuro. Então, acho, independente de qualquer questão espiritual, acho que ter fé é uma questão muito importante. Fé em nós mesmos, né, também. Acreditar que é possível. Porque assim, o que a gente vê toda hora é uma desconstrução disso, de não acreditar, de achar que as coisas não mudam, de achar que tem muito problema no mundo, né? A escassez é muito grande e tudo. Mas a gente não pode trazer isso, a gente sempre tem que olhar o copo, né? Copo mais cheio do que mais vazio. Vamos em frente. Agora, diretora, eu gostaria de dar essa caneta. Olha isso! Mostrar esse nosso capacete. Vai ficar aqui com a gente. Todos os nossos convidados vão assinar. E a senhora primeira faça as honras. Ah, que honra! Assinar pela primeira vez o capacete da Infra. Como é que é? É um prazer estar aqui assinando esse capacete do primeiro podcast. Vai ficar aqui de recordação. Hoje não assinamos mais documento, mas a assinatura saiu boa. Muito obrigada, viu? É uma honra. Obrigada, Mariana. Obrigada, você jornalista nota 1000, viu? Obrigada. Eu que agradeço a presença aqui no nosso primeiro podcast. Foi muito legal o nosso bate-papo. Foi muito bom.